No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi, decidido a proteger seus sentimentos, declara com firmeza que Volney não se casará com Mércia. A tensão cresce ainda mais quando Rhodes, incapaz de aceitar o relacionamento entre Luma e Mavi, confronta Luma sobre suas decisões. Ao mesmo tempo, Mavi se encontra em uma posição desconfortável ao ter que aceitar a presença de Volney nas reuniões da diretoria, o que o irrita profundamente. Um ano se passa, trazendo mudanças inesperadas. Iberê decide visitar Nahum, e durante a conversa, os dois relembram Moema, refletindo sobre momentos do passado e ponderando sobre o que poderia ter sido. Enquanto isso, Berta surpreende a família ao retornar de viagem, acompanhada de Shirley, trazendo histórias e experiências que enchem o ambiente familiar de animação e novidades. Volney, frustrado com a falta de romantismo em seu relacionamento com Mércia, expressa suas insatisfações, criando um clima de tensão entre os dois. Diana, sempre atenta às emoções ao seu redor, comenta com Hugo que o namoro de Bruna e Yarley não está indo bem, percebendo claramente os conflitos que pairam sobre a relação. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Robson, por sua vez, sente-se cada vez mais desconfortável com a independência financeira de Fátima, especialmente enquanto enfrenta o desemprego. Essa diferença entre eles desperta um conflito interno em Robson, levando-o a questionar seu papel na relação e sua própria autoestima. Em uma reviravolta, Iberê compartilha com Mavi a notícia sobre o sucesso de um novo restaurante chamado Brisa. Intrigado, Mavi decide visitar o local acompanhado de Luma. Ao entrar no restaurante, ele é tomado por lembranças de Viola, recordando os momentos especiais que viveram juntos. O ambiente acolhedor e vibrante do Brisa faz com que Mavi reflita sobre suas escolhas e sobre o que realmente importa para ele. Nesse cenário de reencontros, mudanças e reflexões, os personagens enfrentam seus medos, inseguranças e esperanças, enquanto tentam encontrar um caminho que os conduza a um futuro mais harmonioso e cheio de possibilidades. Viola ressurgirá vivíssima após ser dada como morta em um trágico e misterioso acidente de helicóptero. A chefe de cozinha, que já passou por inúmeras provações ao longo da trama, mostrará que é muito mais resiliente do que todos imaginavam. Sua suposta morte abalou profundamente os personagens próximos a ela. Mas agora, em um retorno surpreendente, Viola estará disposta a virar o jogo e enfrentar o obsessivo vilão Mavi. Determinada a desmascará-lo e acabar com suas atrocidades, ela revelará que tem uma carta na manga que pode mudar completamente o rumo da história. Viola contará com a ajuda de Volney para colocar em prática um plano ousado e arriscado. Juntos, eles tentarão derrubar o vilão e trazer justiça para todos que sofreram nas mãos dele. O retorno de Viola à trama acontecerá de forma eletrizante. Sua aparição será marcada por um encontro emocionante e tenso com Rudá, que está preso injustamente. A chefe de cozinha, que todos acreditavam estar morta, visitará o rapaz na cadeia e revelará a ele que está viva. Durante a conversa, ela compartilhará parte de seu plano de vingança, deixando claro que sua estratégia também envolve Luma. Enquanto isso, em outro núcleo da trama, Volney descobrirá algo que pode mudar o jogo. O hacker, que já foi aliado de Mavi no passado, perceberá que o vilão está forjando relatórios financeiros do resort Albacoa, um empreendimento de fachada que esconde diversas atividades ilícitas. Com essa informação em mãos, Volney verá uma oportunidade de chantagear o Crápula e lucrar com isso. No entanto, as coisas não serão tão simples. Quando Viola surgir tentando cooptá-lo para seu plano, o rapaz ficará em dúvida. Ele estará dividido entre seguir com sua ideia de chantagem, que parece mais lucrativa e menos arriscada, ou se aliar à protagonista em uma missão que pode colocar sua própria vida em risco.
A situação de Volney se complicará ainda mais quando Mavi descobrir um segredo que pode destruí-lo. O vilão, sempre atento e manipulador, descobrirá que o hacker está sendo procurado pela máfia russa, um grupo perigoso e implacável. Usando essa informação como arma, Mavi ameaçará Volney, afirmando que irá entregá-lo aos mafiosos caso ele não mantenha a boca fechada sobre os documentos falsos do resort. Encurralado e sem muitas opções, Volney acabará cedendo à proposta de Viola, percebendo que talvez a única forma de se livrar de Mavi seja unindo forças com a protagonista. Volney revelará a Viola informações cruciais sobre Philippa. Com essas novas informações, Viola buscará uma forma de usá-las a seu favor. Ela compartilhará tudo com Rudá, e juntos, eles começarão a traçar um plano para livrar o rapaz da cadeia. Rudá, que foi vítima das armações de Mavi, se tornará um aliado importante para Viola nessa batalha. Além disso, Volney terá um papel fundamental no retorno de Viola à sociedade. Ele usará suas habilidades tecnológicas para criar uma narrativa convincente de que Viola sofreu perda de memória após o acidente de helicóptero. Esse álibi será essencial para justificar sua ausência e para protegê-la dos olhares atentos de Mavi e seus comparsas. Ao mesmo tempo, Volney alertará Viola sobre o esquema de espionagem montado pelo vilão, que está monitorando cada movimento de seus inimigos. Graças às informações do hacker, a jovem conseguirá se manter um passo à frente de Mavi, evitando que a verdade sobre seu retorno seja descoberta antes da hora. A volta de Viola trará uma nova dinâmica à novela, com reviravoltas e conflitos ainda mais intensos. Sua determinação em desmascarar Mavi e acabar com seus esquemas envolverá não apenas Volney e Rudá, mas também outros personagens que foram impactados pelas ações do vilão. Cada passo de Viola será cuidadosamente planejado, mas o caminho até a vitória será cheio de obstáculos. Mavi, que já demonstrou ser um adversário astuto e perigoso, não medirá esforços para manter seu império de mentiras intacto. Enquanto isso, o público acompanhará de perto os dilemas enfrentados por Volney. O hacker, que inicialmente parecia estar interessado apenas em seus próprios interesses, começará a repensar suas escolhas à medida que se envolve mais profundamente no plano de Viola. Sua relação com a protagonista e com outros personagens da trama mostrará diferentes facetas de sua personalidade, revelando que ele é muito mais complexo do que aparenta. Volney será um dos grandes destaques da reta final da novela, com momentos de tensão, emoção e até mesmo redenção. Além disso, a trama promete pegar fogo com um dos momentos mais explosivos e aguardados da novela. Mércia terá um verdadeiro surto ao se deparar com Viola, que aparenta estar completamente transformada. Viola, que foi dada como morta em um trágico acidente de helicóptero, retorna ao convívio social, fingindo ser uma mulher fragilizada e debilitada. Mas Mércia não acredita em uma palavra sequer e decide desmascará-la na frente de todos. O confronto começa de maneira tensa, mas rapidamente se transforma em uma das cenas mais dramáticas da novela. Mércia, completamente revoltada com o comportamento de Viola, não consegue conter sua raiva e acusa a chefe de cozinha de ser uma fraude. A vilã, que já teve diversos embates com a protagonista ao longo da trama, vê na reinauguração do restaurante uma oportunidade de expor o que acredita ser a verdadeira face de Viola. Em meio aos convidados, jornalistas e funcionários do resort, Mércia explode em fúria e, sem medir as palavras, inicia uma série de ataques verbais contra a rival. Olha só quem voltou dos mortos, a santinha do pau oco. Olha como ela tá toda espiritualizada, Violinha, paz e amor. Grita Mércia, chamando a atenção de todos os presentes. Completamente descontrolada, ela avança em direção a Viola e, em um ato de pura agressão, atira a bengala da protagonista longe. A bengala, que fazia parte da encenação de Viola para parecer debilitada, cai no chão com estrondo,
e o público fica em choque com a atitude de Mércia. Dissimulada! É tudo fake! Essa calma, essa Viola fragilzinha, coitadinha, tudo falsidade! Não acredito nem nessa bengala, sua demônia! Continua a ex-governanta, sem se importar com as consequências de suas palavras. Viola, que realmente estará simulando uma deficiência de locomoção como parte de seu plano de vingança, tenta manter a farsa e se faz de vítima. Ela cai no chão dramaticamente e começa a gritar de dor, tentando ganhar a simpatia dos presentes. Ai, minha perna! Minha perna! Você me machucou! Gritará a protagonista, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No entanto, Mércia não se deixa enganar. Com os olhos cheios de ódio, ela continua atacando a rival, ignorando os olhares de reprovação das pessoas ao redor. Vai! Finge dissimulada! Não acredito em nada disso! Mentirosa! Desgraçada! Chora! Se faz de coitadinha! Quero mais é que morra! Esbraveja Mércia, enquanto tenta se aproximar ainda mais de Viola, que permanece caída no chão. O tumulto rapidamente atrai a atenção de Mavi, o grande vilão da trama, que estava em outro ponto da festa, conversando com convidados importantes. Ao ouvir os gritos, ele se aproxima para entender o que está acontecendo e se depara com uma cena que o deixa perplexo. Sua mãe, Mércia, completamente descontrolada, está sendo contida por seguranças enquanto Viola, no chão, chora e aparenta estar em pânico. O que você está fazendo, Mércia? Questiona Mavi, com um tom de voz sério e ameaçador. Apesar de ser um vilão frio e calculista, ele percebe que o comportamento da mãe está saindo de controle e pode prejudicar sua imagem, especialmente diante dos jornalistas que estão cobrindo o evento. Sem paciência para lidar com o escândalo, Mavi toma uma atitude drástica e expulsa Mércia da festa. Você perdeu a cabeça! Vai embora agora ou eu mesmo chamo a polícia! Ameaça o vilão enquanto os seguranças tentam conter a mulher. Mércia, no entanto, não se dá por vencida e continua gritando enquanto é retirada do local. Vocês vão ver! Essa mulher é uma farsa, uma mentirosa! Vocês todos vão se arrepender de acreditar nela! Brada a vilã, sendo arrastada para fora do salão. A cena deixa todos os presentes em choque, e a festa, que deveria ser um marco de celebração para o resort, acaba sendo marcada por esse confronto público. A revelação de que Viola está viva, mais de 1 ano depois de ser dada como morta em um acidente trágico, é um dos maiores momentos da trama. Sua volta ao convívio social é cercada de mistérios e intrigas, especialmente porque a protagonista está fingindo ainda estar debilitada fisicamente. A bengala e a encenação de fragilidade fazem parte de um plano meticuloso de Viola, que tem como objetivo final se vingar de Mavi e de todos aqueles que contribuíram para seu sofrimento. No entanto, Mércia, que conhece bem a protagonista, não se deixa enganar e está determinada a expor a verdade. Após o escândalo, Viola tenta manter sua farsa e ganhar a simpatia de Mavi e Luma, que acreditam em sua suposta fragilidade. Aproveitando-se da situação, Viola se faz de vítima e consegue manipular os dois, que acabam lhe oferecendo um posto de liderança na cozinha do restaurante do resort. Essa posição estratégica permitirá que Viola se aproxime ainda mais de seus inimigos e coloque em prática seu plano de vingança. Viola vai fingir que não está nem aí para tudo o que perdeu. A chefe de cozinha, que antes era conhecida por sua determinação e espírito combativo, agora adotará uma postura serena e quase resignada, mas apenas para enganar aqueles que a subestimaram. O plano de Viola será claro: manipular Mavi, o vilão que um dia foi seu noivo, e fazê-lo pagar por tudo o que ele a fez sofrer. A grande reviravolta da trama começa com o retorno inesperado de Viola, que, após ser dada como morta em um trágico acidente aéreo, reaparece completamente transformada. Ou, ao menos, é o que ela quer que todos pensem. O tom de quem está em paz consigo mesma, adotado por Viola, será o suficiente para convencer Mavi de que ela passou por uma mudança profunda. Ele acreditará que, devido ao trauma que sofreu,
A chefe de cozinha se tornou alguém completamente diferente. Alguém que deixou para trás a ambição, a raiva e até mesmo o desejo de vingança. Mas, na verdade, Viola estará mais determinada do que nunca a destruir o homem que arruinou sua vida. A Viola virou uma chave, transcendeu mesmo, tá serena. Inclusive, ela estava na festa do divino lá de Paraty, quando eu encontrei. Contará Mavi a Luma, sua atual esposa. O casal já estará casado há 1 ano quando o vilão reencontrar a ex-noiva. A reação de Luma será imediata. Ela não acreditará na suposta transformação de Viola e deixará isso claro para o marido. Não acho que uma pessoa muda assim tão fácil. Ela pode estar fingindo. Viola sempre foi muito esperta, Mavi. Você sabe disso. Dirá Luma, desconfiada. No entanto, Mavi, completamente enredado pela atuação impecável da ex-noiva, defenderá a mudança da rival. Você está exagerando, Luma. Para uma pessoa que passou pelo que ela passou, a Viola viu a morte de frente, ficou um tempo sem consciência, se sentiu tendo uma segunda chance. É mais do que normal essa mudança radical, drástica, depois de um trauma gigantesco como esse, argumentará ele, tentando convencer a esposa. Mas por trás da fachada de serenidade, Viola estará arquitetando cada passo de sua vingança. Ela sabia que Mavi era manipulável e usaria isso a seu favor. Seu plano começará a se desenrolar quando ela se deixar ser encontrada por ele no meio de uma procissão religiosa em Paraty. A cena será cuidadosamente planejada por Viola, que aparecerá debilitada, caminhando com dificuldade e usando uma bengala para reforçar a ideia de que ainda sofre as sequelas do acidente. Foi sequela do acidente, dirá Viola com um tom de voz frágil, quase inaudível. Já estive muito pior. Com fisioterapia posso até deixar de usar a bengala, completará, olhando diretamente nos olhos de Mavi, que ficará visivelmente abalado ao vê-la naquele estado. Eu me desesperei tanto, tanto. Eu queria ter morrido também. Eu morri, é isso. Eu morri junto com você. Influential, dirá ele, emocionado, sem perceber que estava caindo na armadilha de Viola. Ela, então, criará uma nova versão da tragédia para ele, com detalhes cuidadosamente pensados para despertar a compaixão e a culpa de Mavi. Aquela Viola morreu sim. Eu pulei no mar antes do helicóptero cair. Cheguei na praia nem sei como, meio levada pela maré, e um pescador me encontrou desmaiada. Até hoje as memórias que eu tenho são um borrão, mentirá Viola, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Demorei um tempo para recobrar a consciência e essa família me acolheu. São pessoas muito humildes, sem nenhum recurso, que viraram minha família. Mavi ficará profundamente tocado pela história dela e insistirá em ajudá-la de alguma forma. No entanto, Viola continuará com sua atuação impecável, fingindo que não quer nada dele. Não quero fama, não quero dinheiro, aprendi a ser feliz com pouco, afirmará com um sorriso sereno e distante. Mavi, consumido pela culpa, implorará para ajudá-la. Eu não quero, você não me deve nada, disparará Viola, mantendo sua postura de alguém que só deseja paz e simplicidade. O vilão, no entanto, não conseguirá esconder o peso que sente em relação ao acidente. Por minha causa você entrou naquele helicóptero. Você não lembra? Perguntará ele com a voz embargada. Essa será a deixa perfeita para Viola continuar manipulando-o. Lembro um pouco. A gente tinha terminado, não foi isso? Eu acho que eu quis ir embora para o Rio. E você me deixou ir no seu helicóptero. Foi isso que aconteceu, não foi? Logo mentirá ela, fingindo estar confusa. Foi, tipo isso. Tava uma tempestade, concordará Mavi, visivelmente abalado. Ele não perceberá que está sendo manipulado e acreditará em cada palavra de Viola. Ela, então, o fará de otário, mantendo a postura de alguém que só quer seguir em frente. Você não teve culpa, foi um acidente, uma fatalidade. Desculpa não ter te avisado que eu sobrevivi. Eu só falei pro meu pai e pedi para ele não contar nada para ninguém. Eu quis sumir mesmo, fui egoísta. Agora vai, Mavi.
com um tom de voz firme, mas ainda assim carregado de emoção. Por trás de toda essa encenação, Viola estará se divertindo ao ver Mavi se contorcer de culpa e remorso. Ela sabia que ele não era tão forte quanto aparentava e que, no fundo, era um homem fraco e inseguro. A chefe de cozinha usará isso a seu favor, manipulando-o cada vez mais, até que ele esteja completamente à sua mercê. Enquanto isso, Luma continuará desconfiada. Ela sentirá que algo está errado, mas não conseguirá provar nada. Essa história não faz sentido, Mavi. Como ela sobreviveu sem ninguém saber? Por que ela nunca procurou a gente? Questionará a esposa tentando abrir os olhos do marido. No entanto, Mavi estará tão cego pela culpa e pela atuação de Viola que ignorará os alertas de Luma. Você tá vendo coisa onde não tem, Luma. A Viola mudou. Ela não é mais aquela mulher ambiciosa e vingativa de antes, responderá ele, irritado. Mas Luma não desistirá. Ela começará a investigar o passado recente de Viola, determinada a descobrir a verdade. Enquanto isso, Viola continuará manipulando Mavi, aproximando-se cada vez mais dele e, ao mesmo tempo, plantando dúvidas em sua mente sobre o casamento com Luma. Você parece feliz, Mavi. Mas será que você realmente está? Perguntará ela com um sorriso enigmático. Às vezes a gente acha que está vivendo o que sempre quis, mas, no fundo, está apenas se conformando, completará, deixando o vilão pensativo. À medida que os dias passam, Viola continuará puxando os fios de sua elaborada teia de vingança, jogando com as emoções de Mavi e manipulando cada situação com maestria. Ela saberá exatamente como agir, quando avançar e quando recuar, sempre mantendo o controle absoluto sobre o jogo que ela mesma criou. Mas, por trás da máscara de serenidade, a chefe estará lidando com seus próprios demônios. A dor, a perda e o sentimento de traição que sofreu não desapareceram. E por mais que ela tente se convencer de que está no controle, a verdade é que o ódio e a sede de vingança estão consumindo-a lentamente. Mavi, por sua vez, começará a se sentir cada vez mais perdido. Ele ficará dividido entre o arrependimento pelo que aconteceu com Viola e a culpa por esconder de Luma os verdadeiros sentimentos que ainda nutre pela ex-noiva. A presença de Viola em sua vida será como uma sombra constante, um lembrete de tudo o que ele tentou enterrar no passado. Ele começará a questionar suas próprias escolhas. Será que realmente ama Luma, ou será que está com ela apenas por conveniência? Será que Viola ainda ocupa um lugar em seu coração? Ou será que é apenas a culpa que o mantém preso a ela? Enquanto isso, Luma, determinada a proteger seu casamento e sua própria sanidade, não desistirá de investigar Viola. Cada detalhe que ela descobrir só reforçará suas suspeitas de que a ex-noiva do marido não é tão inocente quanto aparenta. Mas mesmo com todas as evidências, Luma enfrentará um grande obstáculo: Mavi. Ele estará tão enredado nas mentiras de Viola que se recusará a ouvir a esposa, criando um abismo cada vez maior entre eles. Você está obcecada, Luma. A Viola não quer nada de mim. Ela só quer viver em paz, dirá ele, sem perceber que está sendo manipulado. Mas Viola não estará satisfeita apenas em manipular Mavi. Ela também começará a plantar sementes de dúvida na mente de Luma, jogando-a contra o próprio marido. Eu não quero causar problemas entre vocês, Luma. Eu só quero que o Mavi seja feliz. Mas você realmente acha que ele está? Com um tom de falsa preocupação. Cada palavra será calculada para destruir a confiança de Luma em seu casamento, deixando-a vulnerável e insegura. O plano de Viola será tão bem executado que, aos poucos, ela começará a conquistar tudo o que perdeu. Ou, pelo menos, é o que parecerá. No entanto, a vingança nunca vem sem um preço. À medida que ela se aproxima de seu objetivo, Viola começará a perceber que a busca por justiça a transformou em algo que ela nunca quis ser. A mulher que um dia sonhou em construir uma vida simples e honesta, agora está consumida pela necessidade de destruir aqueles que a machucaram. Será que no final,
ela conseguirá encontrar a paz que tanto almeja? Ou será que sua vingança acabará destruindo não apenas Mavi e Luma, mas também a si mesma? A grande questão que pairará sobre a trama será: até onde Viola estará disposta a ir para alcançar sua vingança? E mais importante, será que ela conseguirá parar quando finalmente tiver Mavi e Luma aos seus pés? Ou será que, ao cruzar tantas linhas, ela acabará se perdendo completamente, tornando-se tão cruel e manipuladora quanto aqueles que a traíram? Viola enfrentará um dilema moral devastador: continuar com sua vingança e arriscar perder o pouco de humanidade que lhe resta, ou abandonar tudo e tentar recomeçar sua vida de verdade. Mas no fundo, ela sabe que, depois de tudo o que fez, talvez não haja mais volta. A chefe de cozinha, que um dia foi conhecida por sua paixão pela vida, agora é uma mulher marcada pela dor, pela perda e pelo desejo de vingança. E enquanto ela caminha para o clímax de sua jornada, uma coisa é certa: ninguém sairá ileso. Evelyn encontra-se em uma situação delicada e complicada. Em um momento de vulnerabilidade, ela abraça Shirley sem perceber que Tomás, seu namorado, está observando essa cena. A atmosfera está carregada de tensão, e a confiança que existia entre o casal começa a se desfazer como um castelo de cartas. Tomás, ao ver o abraço, sente um frio na barriga e uma onda de desconfiança invade seu coração. Ele não consegue evitar as perguntas que surgem em sua mente. Tomás, que sempre acreditou na sinceridade de Evelyn, se vê tomado por um turbilhão de emoções. Ele se aproxima dela, a expressão no rosto misturando confusão e raiva. Evelyn, o que você está fazendo? Por que você estava abraçando ele? Você está me enganando? Pergunta ele, a voz tremendo. A jovem, percebendo que não pode mais esconder a verdade, sente uma pressão imensa. A culpa a consome e ela sabe que deve ser honesta. Tomás, eu preciso te contar a verdade, diz Evelyn, com os olhos cheios de lágrimas. Ela respira fundo, sabendo que essa revelação mudará tudo entre eles. Shirley é meu pai biológico. As palavras saem como um sussurro, mas ecoam como um trovão na mente de Tomás. A revelação choca Tomás. Ele se afasta, processando a informação. Seu pai? Como assim? Você nunca mencionou isso? Estava me escondendo isso o tempo todo? Ele explode, a frustração transbordando. Evelyn tenta explicar a situação complicada que viveu. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te magoar. A sinceridade em sua voz é palpável, mas Tomás se sente traído. Ele se pergunta se toda a relação deles foi baseada em mentiras. A situação se complica ainda mais quando Tomás, tomado pela indignação, decide confrontar Shirley. Você está enganando minha avó, não é? Vocês dois estão brincando com os sentimentos dela. O tom de acusação é claro, e Shirley, que estará casado com a milionária Berta, se vê em uma posição difícil. Tomás, as coisas não são como você está pensando. Vê se não vai magoar sua avó sem necessidade, responde Shirley, tentando manter a calma diante da tempestade emocional que se forma. Ele sabe que a verdade é complexa, mas também entende que precisa proteger Evelyn. Tomás, no entanto, não se contenta com a explicação. Então você está me dizendo que tudo isso é um grande jogo? Todo mundo rindo de mim pelas costas, é isso? Mentindo pra mim com um filho meu na barriga é respeitar? Caraca, Evelyn. Eu te amava, cara. Fica aí com seu paizinho querido. E a minha avó, é claro que também não sabe de nada. Lamenta ele, a dor evidente em sua voz. As palavras de Tomás atingem Evelyn como uma flecha. Ela sente seu coração se despedaçar, sabendo que a confiança que existia entre eles foi destruída. A jovem tenta se explicar, mas as palavras parecem escapar de sua boca, perdidas no ar pesado de acusações e desconfiança. A partir desse ponto, a história se desenrola em um emaranhado de emoções e consequências. Evelyn se vê em um dilema. Como reparar o dano causado
e recuperar a confiança de Tomás? Ela se pergunta se o amor que eles tinham ainda pode sobreviver a essa tempestade. Enquanto isso, Shirley reflete sobre suas ações e as implicações de seu passado. O que parecia estar dando certo agora se transforma em um pesadelo emocional, e ele se vê lutando para proteger todos ao seu redor. A relação entre pai e filha é testada, e ambos precisam encontrar um caminho para a reconciliação. Conforme os dias passam, Evelyn decide que precisa enfrentar a verdade, não apenas para Tomás, mas também para si mesma. Ela busca o apoio de sua mãe, Lady. Juntas, elas tentam entender como lidar com a situação e encontrar uma maneira de reconstruir os laços familiares. Lady, eu não sei o que fazer. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria que Tomás me amasse, que ele confiasse em mim, desabafa Evelyn, enquanto as lágrimas escorrem por seu rosto. Lady, com toda a sua sabedoria, a conforta. Minha filha, a verdade sempre vem à tona. O importante é como você lida com ela. Você precisa ser forte e enfrentar as consequências. No clímax da trama, todos os personagens se reúnem para um confronto final. A verdade é exposta e cada um deve lidar com suas emoções e escolhas. A relação entre Evelyn e Tomás pode ser restaurada, mas isso exigirá trabalho, compreensão e, acima de tudo, perdão. Evelyn, determinada a não perder Tomás, organiza um encontro onde todos podem se expressar. Tomás, eu sei que você está magoado, mas eu quero que você me ouça. Eu não queria que isso acontecesse. Tomás, por sua vez, se vê dividido entre a raiva e o amor que ainda sente por Evelyn. Evelyn, eu não sei se consigo confiar em você novamente. Como posso saber que não está me escondendo mais coisas? E se isso for apenas o começo de mais mentiras? Ele responde, a dor evidente em seu olhar. Shirley, percebendo a tensão crescente, tenta intervir. Tomás, eu entendo sua dor, mas a verdade é que todos nós cometemos erros. Evelyn não é a única a carregar esse peso. Eu também tenho minhas falhas. O importante agora é como iremos seguir em frente, ele diz, tentando mediar a situação. Com o passar do tempo, Evelyn e Tomás começam a se abrir um pouco mais. Eles compartilham suas inseguranças e medos e, lentamente, a barreira entre eles começa a se desfazer. Eu não quero perder você, Tomás. Eu quero que possamos construir algo juntos, mesmo que seja difícil, ela diz, olhando nos olhos dele. Tomás, tocado pelas palavras de Evelyn, começa a refletir sobre suas próprias emoções. Eu também não quero te perder, mas eu preciso de tempo. Preciso entender tudo isso e como isso afeta a minha família. Ele responde, a vulnerabilidade em sua voz revelando o quanto ele ainda se importa. À medida que a história avança, a relação entre os personagens se desenvolve. As conversas se tornam mais abertas e honestas. Eu quero que saiba que estou aqui para te apoiar, mesmo que as coisas sejam complicadas. Shirley diz. Evelyn, emocionada, percebe que, apesar de todos os erros, ainda há espaço para o perdão. Tomás, ainda cauteloso, observa Shirley com desconfiança. Eu não sei se posso confiar em você, Shirley. Você escondeu isso todo esse tempo. Eu entendo sua desconfiança, Tomás. Mas eu quero corrigir meus erros. Eu errei por não falar a verdade. E estou aqui agora para fazer o que for preciso para reconquistar a confiança de vocês, responde Shirley com sinceridade. À medida que a conversa avança, todos começam a compartilhar suas histórias e sentimentos. Eu só quero proteger minha avó. Ela merece saber a verdade. E não quero que você a machuque, Shirley, diz Tomás, a determinação em sua voz. Eu prometo que não farei nada que a machuque. Quero que ela saiba que estou aqui para cuidar dela e da Evelyn, responde Shirley, com um olhar sincero. Ao longo da história, acompanhamos Evelyn, Tomás e Shirley em uma jornada repleta de desafios emocionais, onde cada personagem é confrontado com suas próprias fraquezas e dilemas. A revelação de que Shirley é o pai biológico de Evelyn
não é apenas um ponto de virada na narrativa, mas também um catalisador para o crescimento e a transformação de todos os envolvidos. Um dos temas centrais da história é a busca pela verdade. Evelyn, ao esconder sua relação com Shirley, cria um abismo entre ela e Tomás, que se vê traído e confuso. Essa situação nos leva a refletir sobre como as mentiras, mesmo que ditas com a intenção de proteger, podem causar danos irreparáveis. A verdade, por mais dolorosa que seja, é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis. A revelação de Evelyn não apenas expõe suas inseguranças, mas também abre espaço para um diálogo honesto e necessário entre os personagens. O perdão é outro elemento crucial na narrativa. Tomás, ao confrontar Evelyn e Shirley, passa por um processo interno de aceitação e compreensão. Sua jornada não é apenas sobre a dor da traição, mas também sobre a capacidade de perdoar aqueles que amamos. Através de diálogos sinceros e confrontos emocionais, ele começa a entender que todos são imperfeitos e que os erros do passado não definem o futuro. Essa capacidade de perdoar é uma das maiores demonstrações de amor e maturidade. E Tomás, ao final, se mostra disposto a dar uma nova chance a Evelyn, reconhecendo que o amor verdadeiro é resiliente. Além das relações interpessoais, a história também destaca o crescimento pessoal de cada personagem. Evelyn, ao enfrentar suas verdades, aprende a ser mais autêntica e transparente. Ela descobre que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza, e que abrir-se para aqueles que ama é fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Tomás, por sua vez, amadurece ao lidar com suas emoções, aprendendo que a confiança é construída com o tempo e que as segundas chances são oportunidades valiosas. Os personagens, agora mais fortes e mais conectados, estão prontos para enfrentar os desafios que a vida lhes reserva. Eles aprenderam que a verdade, embora dolorosa, é libertadora e que o amor é um caminho que vale a pena percorrer, mesmo quando repleto de obstáculos. A jornada deles nos inspira a refletir sobre nossas próprias relações e a importância de cultivar a honestidade, o perdão e a compreensão em nossas vidas. Mércia, com seu jeito intrometido e completamente sem noção, vai causar mais um desconforto, dessa vez em plena lua de mel de Luma e Mavi. Depois de já ter organizado um casamento surpresa para o casal, algo que deixou Mavi furioso e Luma completamente sem palavras, a ex-governanta não perde a oportunidade de aparecer no hotel onde os recém-casados estão curtindo sua noite de núpcias. E claro, ela escolhe o momento mais inoportuno para dar as caras. Logo no café da manhã, quando o casal está tentando aproveitar os primeiros momentos de tranquilidade após o casamento. Luma e Mavi, que estarão aproveitando o começo da lua de mel com muito carinho e leveza, ficam surpresos com a presença completamente inesperada e indesejada de Mércia. A sogra, que já é conhecida por ser inconveniente, mais uma vez se mostra incapaz de respeitar os limites do casal. O clima descontraído e romântico que o casal vinha tentando cultivar é rapidamente interrompido, deixando Mavi à beira de um surto. Ele não consegue conter sua irritação e reclama da falta de noção da mãe, soltando um desabafo que reflete seu cansaço com as constantes intromissões. "Já vi que não vamos ter paz em lugar nenhum", ele diz, visivelmente irritado. Antes dessa intervenção inesperada de Mércia, Luma e Mavi estavam se divertindo ao comentar sobre a noite de núpcias. O casal, que tem uma relação descontraída e cheia de brincadeiras, estava rindo do conceito careta que muitas pessoas têm sobre a noite de núpcias. Eles até brincaram sobre o fato de não terem transado naquela noite, algo que os dois encararam com bom humor e leveza. No entanto, o momento de descontração é interrompido quando o garçom aparece para entregar os pedidos especiais: ovos no ponto exato de Mavi e uvas descascadas para Luma. A surpresa deixa o casal intrigado, mas não demora muito para que eles percebam quem está por trás disso. Só poderia ser coisa de Mércia.
E como esperado, Mércia não demora muito para aparecer pessoalmente. Com seu jeito característico de sempre querer estar no controle, ela surge no café da manhã para garantir que o casal esteja bem. Sua presença, no entanto, só serve para irritar ainda mais Mavi, que não consegue esconder sua frustração. Eu não acredito que você está aqui. Você nunca se toca? Vai morrer assim, dando bola fora? Ele questiona, deixando claro o quanto está incomodado. Mércia, no entanto, parece completamente alheia à irritação do filho. Com um sorriso no rosto, ela tenta justificar sua presença e minimizar a situação. Não precisa se alterar, Mavi. Vou deixar os pombinhos curtirem sozinhos. Já que não sou mais executiva, vou aproveitar e ir para o shopping fazer umas compras. Aproveitem! Juízo! Diz ela, antes de finalmente sair e deixar os recém-casados sozinhos novamente. No entanto, o estrago já estava feito, e o casal percebe que, com Mércia por perto, será difícil ter momentos de paz. Enquanto isso, outro núcleo da trama começa a ganhar destaque. Viola, que havia sido dada como morta, prepara seu retorno triunfal ao restaurante Maresia e promete movimentar os próximos acontecimentos da novela. Após ressurgir e surpreender a todos, incluindo Luma e Mavi, a chefe decide que está na hora de recuperar tudo o que perdeu. Com um plano engenhoso, ela pretende atingir seus inimigos e, ao mesmo tempo, reconquistar o que é seu por direito. Para isso, Viola decide usar Rod como peça-chave em sua estratégia. Seu objetivo? Fazer com que Rod reconquiste Luma e, assim, desestabilizar o casamento dela com Mavi. A gente tem que separar a Luma do Mavi. Esse é um dos meus objetivos, assim como eles me separaram do Rudá, afirma Viola, deixando claro que sua sede de vingança é o que a motiva. Rudá, o grande amor de Viola, está preso, acusado injustamente pela morte de Filipa. Viola, no entanto, pretende usar essa situação a seu favor. Para enganar aqueles que a prejudicaram, ela finge estar afastada de Rudá, mas, nos bastidores, trabalha incansavelmente para executar seu plano. Depois de recuperar o restaurante Maresia das mãos de Luma e Mavi, Viola celebra sua vitória com entusiasmo. Esse dia chegou, eu vou ter meu restaurante de volta. A Luma e o Mavi fizeram de tudo para me derrubar, mas eu sou dura na queda e vou voltar para o lugar de onde nunca devia ter saído, declara ela, cheia de determinação. No entanto, nem tudo sai como o esperado. Rod, que é peça fundamental no plano de Viola, começa a demonstrar dúvidas ao perceber que Luma está arrependida de suas ações. Apesar disso, Viola não está disposta a desistir. Ela insiste para que Rod continue com o plano, mesmo que isso signifique ignorar seus próprios sentimentos. Não vai fraquejar, Rod, pelo amor de Deus. Você não pode vacilar, pressiona Viola, determinada a seguir com sua vingança. Rod, por sua vez, começa a questionar as intenções de Luma. O que a Luma tem de bonita tem de perigosa. Não vale nada. Ela é culpada, isso sim. E me usando para não falir o restaurante do maridinho. Alerta Viola, tentando convencer Rod de que Luma não merece sua confiança. No entanto, Rod não parece totalmente convencido. Se ela está culpada, é porque ela não é tão ruim quanto você pinta, reflete ele, mostrando que ainda tem sentimentos conflitantes em relação a Luma. Viola, no entanto, não tem paciência para as dúvidas de Rod. Presta atenção, o plano é você conquistar a Luma, não cair de amores por ela de novo. Estamos entendidos? Ela pressiona, deixando claro que não tolerará qualquer desvio de sua estratégia. Para Viola, sua vingança é mais importante do que qualquer outra coisa, e ela está disposta a fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Luma e Mavi continuam tentando lidar com os desafios de seu relacionamento. Além das constantes intromissões de Mércia, o casal agora precisa enfrentar as ameaças de Viola e a possibilidade de que Rod esteja tentando se reaproximar de Luma. Para eles, a lua de mel, que deveria ser um momento de tranquilidade e celebração, se transforma em um período de tensão e incertezas.
A trama promete ainda mais reviravoltas nos próximos capítulos. Com personagens complexos e relações cheias de conflitos, a novela mantém o público intrigado e ansioso para descobrir o que acontecerá a seguir. Será que Luma e Mavi conseguirão superar os obstáculos que surgem em seu caminho? Só o tempo dirá. A intromissão de Mércia, sempre sem noção e incapaz de respeitar os limites, revela como até os momentos mais íntimos e especiais de Luma e Mavi podem ser abalados por sua presença inconveniente. Já Viola, com sua sede de vingança, demonstra que está disposta a tudo para recuperar sua posição e destruir aqueles que ela acredita terem arruinado sua vida. Sua manipulação de Rod, transformando-o em uma peça-chave para desestabilizar o casamento de Luma e Mavi, é um reflexo de sua determinação e de sua capacidade de jogar sujo para alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Luma e Mavi enfrentam não apenas as ameaças externas, mas também os desafios naturais de um relacionamento que está sendo constantemente testado por forças externas. A lua de mel, que deveria ser um momento de celebração e tranquilidade, se transforma em um campo de batalha emocional, onde o casal precisa lidar com as intromissões de Mércia e as artimanhas de Viola. A presença de Rod, com suas dúvidas e sentimentos conflitantes, adiciona mais uma camada de complexidade à trama, deixando o futuro do casal ainda mais incerto. O que fica claro é que, em Mania de Você, ninguém está completamente seguro. Os personagens estão constantemente sendo colocados à prova, e suas decisões e ações têm o poder de mudar drasticamente o rumo da história. Viola, com sua determinação implacável, promete não descansar até alcançar sua vingança, enquanto Rod, dividido entre seus sentimentos e sua lealdade a Viola, pode ser o elemento que definirá o destino de Luma e Mavi. Com tantas emoções à flor da pele, a novela segue cativando o público, que acompanha ansiosamente cada novo desdobramento. A complexidade dos personagens, suas motivações e os conflitos que os cercam tornam a trama envolvente e imprevisível, garantindo que os telespectadores continuem investidos na história. Em meio a traições, vinganças e momentos de amor, Mania de Você prova que, no universo das novelas, nada é definitivo, e tudo pode mudar a qualquer momento. O que está por vir ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: as emoções continuarão à flor da pele, e o público não desgrudará os olhos da tela para descobrir o que o destino reserva para Luma, Mavi, Viola e todos os outros personagens dessa trama cheia de surpresas.